Analisando os poderes de Vanyka, Zenon e Dante nos últimos capítulos, muitos fãs se questionam quando o poder do Asta estará completo. Que etapa o personagem precisa percorrer para ver o total da anti-magia? Qual o preço que o personagem terá que pagar para chegar a isso? O que seus pais terão nessa questão? Vamos discutir isso tudo e muito mais nessa nova edição do Nero Correio. Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui na nossa edição número 12 do Nero Correio pra gente conversar um pouquinho, debater com 7 questões que vocês trazem toda semana lá na comunidade do Geek Brasil. E você já sabe, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com os seus amigos. E é claro, se você está querendo discutir e conversar, tem lá o nosso Discord e também o nosso canal Jornada Paralela para você ficar com muito mais conteúdos do canal do Geek Brasil. Tudo isso na descrição desse vídeo. Vamos aqui então começar o nosso Nero Correio, começando com a primeira pergunta envolvendo ali ao que o João Victor quer perguntar sobre a vice-capitã dos Touros Negros. LP, já que a vice-capitã dos Touros Negros sabe sobre os planos da Tríade Negra, você acha que ela pode ser a chave para descobrirmos o passado do Asta? Bom, eu acredito que sim, já que o Tabata escondeu tanto a vice-capitã, depois de termos passado tanto tempo ali observando o Asta nos Touros Negros, já são quase 200 ou mais de 250 capítulos e a gente ainda não teve a introdução dessa personagem na história. Então eu acredito que sim, porque se o Tabata tá escondendo essa personagem de uma forma tão ali enigmática, a gente pode chegar à conclusão de que existe uma ligação, ou pelo menos um indício de ligação da personagem com a origem do Asta, com a origem ali do personagem. Então eu acredito que sim, que a gente vai ter ali um pouco sobre o passado, sobre a relação ali da Aesir com o Asta, também ali da mãe da Noelle. Tem muita coisa ali relacionada a esse trio, que a gente pode perceber que pode ser a mãe da Noelle, a Vanyka, a Aesir e podemos dizer assim um quarteto, e a mãe do Asta, já que a gente observou o personagem ali, a personagem falando com o Asta assim que ele perde as suas memórias, assim que ele sai ali de um modo em que a insanidade do poder do demônio dele acaba controlando ele. Então a gente começa a perceber que o Tabata vai interligando alguns pontos e dá para ter essa noção sim. O Ayrton Menezes traz um questionamento envolvendo a Vanyka e a Megícula, ou Megícula, não dá para saber ainda se é a Megícula ou Megícula. Você acha que a Megícula vai se separar da Vanyka e romper o selo da Nero? Nero Correio 12. Cara, eu acredito que não, já que existe ali um contexto envolvendo, eu já expliquei isso nos Neros Correios anteriores, mas não custa nada explicar aqui novamente. Existe um contexto que o demônio ele só manifesta, pelo menos aquilo que foi realmente colocado na história de Black Clover, de duas formas: dentro de um grimório e dentro de um receptáculo vazio. A Vanyka, o Zenon e o Dante não são receptáculos vazios. Os elfos conseguiram fazer os receptáculos e antes ali que os corpos realmente, os seres ali, a alma dos elfos voltassem para os seus corpos, esse demônio acabou entrando. Eu sempre esqueço o nome desse bendito demônio lá que eles acabaram lutando na saga dos elfos, mas isso tudo mostra que só existem duas formas dos demônios reencarnarem, que é assumindo o corpo de um ser vazio e também assumindo um grimório. E foi basicamente isso que o demônio do Asta fez, que foi possuindo um grimório de 5 folhas. Então, existem umas perspectivas aí envolvendo a Megícula e também a Vanyka, mas não acredito que ela vá sair do corpo da personagem, deixar ela ali sendo selada e ela que lutará contra a Noelle e também a Loropédica. Não acredito nisso não. O Demelo trouxe um questionamento muito interessante sobre os demônios que fez até mesmo pesquisar sobre o conteúdo.
Sobre os grimórios, até agora na obra não foi explicada a origem deles ou como eles escolhem seus usuários. Quem os cria? Por que os humanos e outras raças os usam para amplificar seus poderes e etc. Parecem perguntas que nem os personagens da obra sabem. Acham que pode ter alguma origem divina? Como um pacto realizado há muitas eras? Talvez algo até acima dos demônios? Black Clover tem muitas inspirações mitológicas. O que podemos imaginar a partir disso? Nero Correio 12. Cara, Demela, sua pergunta foi muito interessante, que eu fui até pesquisar mais sobre os grimórios, né? E a gente, por mais que começasse a ver a obra aqui, né? Não tem como falar pra vocês sem estar lendo sem uma cola aqui no computador. E por mais que os livros, né? Os grimórios pareciam ser inspirados pelos livros ali das bruxas da Idade Média, não é bem isso o caso, né? A gente percebe que existe uma contextualização envolvendo os grimórios que não se trata realmente algo relacionado à Idade Média. É muito mais antigo. Tem mais relação ali a algo judaico. Olha só que loucura. Tem algo relacionado a judaico, né, aos judeus, e também algo relacionado aos babilônicos. Então, pode ser que a origem dos grimórios no nosso mundo tenha ali na volta de quando os judeus foram levados em cativos para a Babilônia, quando o povo de Israel acabou sendo levado em cativo para a Babilônia, na época que o rei Nabucodonosor dominou toda aquela parte do Oriente Médio, né? Hoje a Babilônia seria naquela parte ali do Iraque, do Irã e toda aquela contextualização de países envolvendo. Mas sobre os grimórios aqui, a gente tem bastante contextos, né, que a maioria deles significam ali grandes personagens, e que a gente pode até chegar a algumas inspirações de grimórios que existem no nosso mundo, que possivelmente inspiraram grimórios de outros personagens. Por exemplo, né, a palavra grimório, ela vem do latim, né, ela vem do francês antigo primeiro, que significa aqui grammary, e traduzindo para o português é simplesmente gramática, né, é palavra. Quando a pessoa fala aquela palavra que está escrito, aquilo que está escrito dá-se origem a um poder mágico. E a gente tem 3 grimórios aqui que realmente chamam a atenção, né? Que é aqui a contextualização de O Livro de Abramelin, que envolve algo relacionado ao tempo. A gente tem um filme do Tenet que vai começar a passar agora, do Christopher Nolan, que tem a mesma pegada, né? Eu vou colocar aqui a imagem desse contexto que existe sobre isso. Mas todas as palavras, de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para direita, de direita para esquerda, tudo isso acaba tendo o mesmo sentido. A palavra vista ali de todos os sentidos é ali de uma forma que tem a mesma significado. Só para você ter uma ideia, ó, rolo em cima e rolo embaixo. A gente tem luau e a gente tem luau, tudo da direita para esquerda e da esquerda para direita. A gente tem o fubo em cima e tem o fubo embaixo. Então, se a gente vira o negócio de ponta cabeça, dá a mesma situação, dá o mesmo contexto. E quem controla essas palavras conseguia controlar alguns certos poderes. Então, observando o que o Tenet faz na história dele ali, naquilo que a gente consegue entender no mundo ali do que o filme do Christopher Nolan está dizendo, dá para entender que esse Grimório de Abramelin é a inspiração para o Grimório do Julius, do mago ali, do mago imperador Julius. A gente tem outro Grimório que é o manuscrito de Voynich, que é um manuscrito que não dá para decifrar. Ninguém nunca leu esse manuscrito, então a gente chega à conclusão que a inspiração do Tabata nesse manuscrito possivelmente seria o Grimório do Asta, que é o Grimório que ninguém consegue ler, ninguém consegue interpretar. E nós também temos a chave, né, que é a chave de Salomão. O Grimório ele é chamado de a chave de Salomão e tem todos os critérios ali envolvendo a magia, envolvendo a contextualizações. São textos que não estão na Bíblia, mas que envolvem ao rei Salomão, o grande rei de Israel, o maior rei sábio que já foi falado ali no Oriente Médio, que existem várias fábulas e também em toda a contextualização envolvendo o cristianismo. E é claro que Salomão não estaria fora disso aqui também. E observando um pouco mais sobre esse Grimório, eu ainda não cheguei à conclusão certeira de quem seria essa inspiração do Tabata para esse Grimório, se seria ali envolvendo
ao Yuno, né, que envolve a sabedoria ou algo tipo, ou se vai ter outro personagem que a gente vai ter mais contextos envolvendo a isso tudo. Lembrando que Black Clover apenas focou em Clover, Heart, Diamond e Spade. A gente tem muitas mais nações que podem aparecer e que existem personagens que podem realmente estar interligados com isso. Espero que eu tenha respondido e ter trazido um pouco mais sobre essas inspirações que o Tabata possivelmente pode ter colocado em sua história. O Yuto Miller acabou trazendo uma questão muito interessante envolvendo a Vanica e o selamento dela pela Nero. Salve! Tenho certeza que a Vanica não foi selada. Aquele tapa-olho dela ainda não foi mostrado o que ele esconde. Talvez seja algo anti-selamento ou alguma outra técnica, visto que selamentos são muito eficazes contra demônios. Acho que a Megícula já estava preparada quanto a isso. Yuto, alguns Nero Correio atrás eu acabei falando sobre a possibilidade da mãe da Noelle ter feito isso com a personagem, com a Vanica, né, de ela ter feito essa marca no rosto, de ter realmente deixado ela cega desse olho. É por isso que ela acabou utilizando esse tapa-olho. Eu particularmente prefiro mais essa versão de que a Aesir acabou trazendo ali toda essa contextuação de poderes, né, porque a gente sabe que a magia ali da Noelle, ela não está totalmente liberada e totalmente eficaz por causa de uma maldição também. Então a gente percebe que a Aesir, ela era uma personagem muito mais forte que a Mereoleona. Então não é possível que ela acabou lutando contra a Vanica. A gente sabe que a Vanica é extremamente forte, mas não é possível que ela lutou contra a Vanica sem deixar uma cicatriz. Então a gente começa a pensar, realmente entender mais sobre todas essas contextualizações envolvendo as personagens e que possivelmente pode ter rolado uma coisa entre a mãe da Noelle e também a Vanica. E eu acho que eu prefiro, pelo menos a minha opinião, de que esse tapa-olho ali da Vanica seja algo mais relacionado à mãe da Noelle do que sendo algo ali pra você tem a magia aí de selamento, vai funcionar contra você. O Animes AMV trouxe um questionamento muito interessante envolvendo a comparação da evolução dos poderes da Vanica e também do Asta. Salve LP! Eu andei observando uma coisa e achei meio estranho. Quando a Vanica usa 70% do seu poder, ela fica com uma marca preta no rosto. Mas logo na primeira vez que Asta usou sua forma demoníaca, ele já havia aparecido com essa marca. Isso quer dizer que o Asta está usando 70% do poder demoníaco desde a sua primeira transformação e que os 10, 20, 40, 50 e 60% era apenas o poder das espadas? Nero Correio 12, né? Não 11. Cara, observando um pouco mais sobre aquilo que a gente já viu na obra, é difícil falar que o Asta tá com 70% de poder, né? Pelo aquilo que a gente já observou, a Vanica, ela é a personagem mais forte da tríade. O Asta deve ter pegado ali o segundo mais forte, que é o Dante, né? Depois vem o Zenon. Nessa questão, a gente começa a entender que existem ali manifestações diferentes do poder ali dos personagens, né? A gente não consegue realmente mencionar ou dimensionar tudo isso que aconteceu com eles. Então não dá simplesmente para dizer que o Asta ativou 70% do seu poder, porque até agora o Tabata não estava trabalhando com isso, né? A gente vê ali em Boku no Hero o Midoriya trabalhando, né? O Midoriya trabalhando um pouco mais sobre essa contextualização de porcentagem, né? Do One for All, e a gente não via o Asta fazer mais sobre isso. Para comparação também, né, o Asta tá meio largado, né? Não existe muitas pessoas que possam realmente treinar o personagem de entender um pouco mais sobre o poder demoníaco. Então podemos dizer que até mesmo, é por isso que eu acredito que o Patoli pode estar interligado com o Asta para fazer a evolução dos seus poderes e também a evolução das suas espadas, a utilização das suas espadas. O Thaleson Henrique traz um questionamento envolvendo esse último ataque da Nero contra a Vanica. LP, mais uma pergunta para você. Será que a Nero poderia estar em perigo agora? Bom, porque a magia de selo é antiga e rara. E se ela pode selar o poder demoníaco, não seria um alvo para Megícula? Tipo, quando Megícula ver uma magia dessa, ela provavelmente vai passar em todas as probabilidades. E se ela ver que essa magia pode estragar o plano da tríade, ela não vai deixar isso barato. Talvez ela pense em amaldiçoar a Nero. O que acha? Nero Correio 12. Eu não acredito que a tríade vai querer matar a Nero ou amaldiçoar a personagem, né? Já
que existem magos arcanos e o Dante quer todos esses magos para si. Ele mesmo fala pro Yami, né, que ele quer todos os magos arcanos, né? Ele quer levar pelo menos, se ele acabar vendo a Nero, então ele vai se apaixonar mais ainda, porque ele já quis a Vanessa e também a Grey. E se a Vanica acabar falando para ele que existe uma pessoa que ainda é uma mulher que acabou realmente ali tendo uma magia de selamento, cara, é algo realmente incrível que a gente vai enxergar na relação do Dante com esses personagens, por mais bizarro que seja, né? Mas, nessa questão, eu não acredito que role uma maldição, não. Pode até mesmo tentar rolar alguma coisa, mas o Dante possivelmente não vai deixar isso acontecer. E o Wade traz o questionamento que envolve ali a pergunta desse Nero Correio. Fala, LP, você acha que para o Asta ficar mais forte ele precisará lembrar do seu passado e entender quem é de fato o seu demônio? Nero Correio 12. Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que para o Asta saber para onde ele está indo, ele precisa entender da onde ele veio, né? A gente sabe, né, que o Asta, ele tem todos esses questionamentos sobre ser um plebeu, né, de que ele quer ascender ali desde a classe mais pobre e chegar até o topo como mago imperador. A gente entende que tem um poder ali envolvendo o Asta, de que ele não é ali uma pessoa que é um fracassado, que ele permaneceu treinando a vida toda, né? O Asta acredita, né? O Tabata pelo menos demonstra isso na sua história, de que ele estava preparado para que o poder chegasse a qualquer momento, né? Porque não adiantaria nada o Asta estar realmente ali querendo o poder mágico, mas não preparasse o seu corpo. Eu vi muitas pessoas questionando também se o Asta possivelmente despertaria o poder mágico ou se o Asta tem um poder mágico e a antimagia está tirando isso dele, coisa que eu não acredito. O Asta não tem o poder próprio, ele tem a antimagia, porque se ele tivesse poder mágico, a antimagia sugaria até ele morrer, e até mesmo é falado isso durante a obra de Black Clover. Nessa questão sobre o Asta, sobre o passado dele, eu acho que é muito importante a gente começar a contextualizar mais coisas envolvendo os pais do Asta, né? Envolvendo a como que o Asta pode estar interligado com o Yuno desde quando ele era pequeno. A gente já tem provas e evidências de que os dois vieram do mesmo local, que os dois vieram do reino de Spade. Mas o que o Asta estava fazendo lá? Por que o Asta chegou na mesma noite que o Yuno, sabendo que o Yuno era filho ali dos reis de Spade, o Yuno era o herdeiro ali do reino de Spade, e toda essa questão de por que o Asta chegou também na mesma noite da revolução da Tríade Negra. A gente tem esses questionamentos para responder e a gente vai levantando ainda mais, e eu tenho certeza que é nessa saga que o Tabata vai começar a responder esses questionamentos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessas questões. Vocês concordam com a opinião do LP? Vocês discordam da minha opinião? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários pra gente discutir ainda mais. E amanhã tem o capítulo 254. Quer dizer, amanhã não tem capítulo, né? Amanhã não tem capítulo, mas quem sabe pode rolar uma teoria bem interessante aqui envolvendo a Black Clover. Uma coisa que eu tô querendo trazer já faz algum tempinho aqui no canal, mas por causa dos Neros Correio e também das análises do capítulo, o Tabata respira e a gente vai soltando mais conteúdos para fomentar o fandom. Isso é tudo, pessoal! Valeu! Let's go!